Oi pessoal, tudo jóia? Vou aí hoje continuar com vocês e falar um pouco mais sobre o WProject. Em específico, eu vou falar um pouco sobre a parte de comunicação, como a gente vai fazer aí os testes para fazer a chamada dos nossos serviços, tranquilo? E também no próximo vídeo já começa a falar um pouco sobre o cliente desktop usando o Swing. Beleza, pessoal? Então aí, se vocês estiverem gostando, sigam o meu canal do YouTube, curtam minha página do blog, do Facebook, que eu estou aí sempre postando mais coisas para vocês, tranquilo? Então vamos começar aí a tratar da parte de comunicação do nosso server. Então vou só levantar ele aqui. Então estou aqui levantando o nosso server. Certo, pessoal, então aqui já está finalizando de levantar o server. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou realizar a chamada daqueles métodos que nós colocamos como serviços. Então, basicamente, aqui fazendo uma revisão para vocês, nas interfaces, nessas interfaces aqui, o que nós temos nelas? Nós temos essa notação @pf, que é responsável por indicar a URL do nosso serviço. Beleza? Então aqui, ó, se eu acessando aqui a category service, essa string corresponde ao quê? Corresponde ao local, ao caminho que eu preciso chamar na minha URL para eu conseguir fazer a chamada do meu serviço. Então aqui, pessoal, tudo que tiver implementado aqui dos meus serviços para essa interface, na verdade correspondentes à minha interface genérica, então só mostrando aqui, nós temos que isso daqui indica exatamente o caminho que eu preciso colocar na minha URL para acessar os meus serviços dessa interface aqui, do iCategory Service. Por sua vez, é importante salientar que nesse momento que a gente não tem nenhum serviço específico para essa interface, eu tenho apenas os serviços de CRUD, que eu coloquei aqui no nosso serviço, beleza? Se formos observar as anotações, nós temos 4 serviços diferentes, que seriam os nossos métodos de CRUD, mudando o que? O caminho é o mesmo. Ou seja, localhost 2.8080 /service /category, o caminho é o mesmo. O que vai mudar? Vai mudar o tipo da requisição. Então deixa eu fazer aqui uma requisição para vocês poderem ver. Então aqui, pessoal, eu tenho a possibilidade de fazer essa requisição usando, eu posso ou usar aqui o meu browser normal, igual eu já tinha mostrado outras vezes para vocês, ou eu posso usar alguns plugins dentro do próprio Chrome para fazer essas chamadas, ok? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso usar uma ferramenta como essa daqui, ó, Fiddler, para fazer as requisições e eu conseguir monitorar essas requisições. Então aqui, ó, só algumas informações, vocês podem baixar isso que é gratuito, essa ferramenta, depois vocês podem só busquem aí no Google Fiddler, que vocês vão achar ele. Aqui eu coloquei simplesmente um filtro por URL, que ele vai mostrar apenas as requisições desse caminho, localhost. Aqui eu tenho a possibilidade de compor requisições, e aqui eu vou analisar o que foi requisitado e o que foi respondido.
Então, se eu chegar aqui, pessoal, eu vou usar primeiramente o nosso plugin do Chrome, que é o Simple Hash Client. Vocês podem ir lá em extensões do Chrome. Então, acessando aqui, só mostrando para vocês. Cheguei aqui em extensões e acessem obter mais extensões. E coloquem esse nome aqui, Simple Hash Client, que vocês vão achar aí esse plugin, é só pedir para instalar. Então aqui eu estou colocando o endereço do meu servidor. Esse é o primeiro passo. No meu caso aqui, eu estou rodando ele localmente, na minha própria máquina. Isso poderia variar. Ok? Então eu estou colocando localhost 2.80. Em alguns casos, é necessário colocar também o nome da aplicação. No nosso caso, como a gente está usando o Jet Embedded, que está integrado com a nossa aplicação, a gente não precisa fazer isso. Então é só colocar localhost 2.8080. E aqui eu vou colocar exatamente o nome do meu serviço que nós tínhamos declarado aqui, ó, que seria o quê? Service Category. Com isso eu vou fazer o quê? Eu vou chamar esse método aqui de get, o findAll. Se a gente for observar, aqui eu só tenho a minha interface. Onde que está a implementação? A implementação está aqui dentro do nosso módulo Service. Então, a implementação, se a gente for ver, é muito simples. A única coisa que eu estou fazendo aqui é fazendo essa chamada aqui do nosso repositório e passando esse repositório que a gente tem para a minha entidade de categoria para o meu abstract. Que abstract que eu estou falando? Esse abstract generic service. Quem vai fazer o uso desse método aqui e dessa variável que a gente injetou é o meu abstract generic service. Por quê? Porque o abstract generic service, ele que vai fazer o trabalho de disponibilizar o CRUD para a gente. Então, a lógica é da seguinte forma. Eu tenho a interface da implementação do meu serviço e a definição de qualquer endereço que eu vou chamar. Por sua vez, como essa interface está herdando a minha classe Generic Service, eu tenho aqui alguns métodos de CRUD. E eu tenho aqui a minha classe abstrata que implementa o CRUD genérico para qualquer entidade. Então, no momento que eu chamar o meu serviço de categoria, por esse endereço que a gente tinha passado aqui, ele vai chamar o meu método findAll, que por sua vez está implementado no meu abstract. Beleza? Cadê o findAll? Aqui, no meu abstract. O abstract faz o quê? Ele chama o meu método getRepository, que está implementado na minha classe abstrata, a minha classe concreta, retornando o repositório para minha entidade específica. Tranquilo? Então eu vou fazer um findAll basicamente no banco. Então deixa eu realizar aqui a chamada. Então aqui eu estou colocando o tipo da requisição, que no caso seria get. Fiz a requisição, ó, ele chamou já o Hibernate e retornou. Então, ó, pessoal, isso daqui é o que foi retornado para mim na minha chamada. Beleza? Um ponto importante, pessoal, é o que? Esse endereço aqui, ele vai ser o mesmo para chamar, em nosso caso, qualquer um desses 4 métodos. Tanto findAll, quanto insert, quanto delete e quanto o update. O que vai ser a diferença para saber qual serviço que eu estou chamando? A diferença vai variar de acordo com o tipo da minha requisição. Quando eu coloco esse endereço aqui no meu browser, direto ali na URL, e chamo, ele está fazendo intuitivamente uma chamada do tipo GET. Ok? Nesse caso aqui, eu marquei a opção como GET, então por isso que ele está fazendo findAll. Se eu vier e marcar POST, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição POST, ou seja, ele vai chamar o nosso método de insert. Então eu vou fazer aqui uma requisição do tipo get para vocês verem. Eu já explico para vocês o que eu estou
aprontando aqui. Então, beleza, pessoal. Quando eu faço a minha requisição, eu tenho um endereço que eu vou chamar, que é aquele URL que eu estou passando ali. Tenho o tipo da requisição, que pode ser GET, POST, PUT e DELETE, em geral. Além disso, em algumas requisições, como POST, PUT, eu preciso passar informações para aquela minha requisição. Como que eu vou passar essa informação? Eu tenho que falar o tipo do conteúdo que eu estou passando, ou seja, quando eu mando uma mensagem, pessoal, eu faço tanto a requisição quanto a resposta, eu tenho que fazer isso usando HTTP. Quando eu mando uma mensagem, eu tenho que falar qual que é o tipo da mensagem e dentro dela eu falo o conteúdo que eu estou enviando. No nosso caso, eu estou enviando um conteúdo que é JSON, ok? O que é o JSON? Dêem uma olhada na internet que vai ser mais fácil, para vocês verem os detalhes. Mas de modo resumido, o que é o JSON? O JSON é basicamente um protocolo que especifica um formato aí para a gente transferir objetos. Então, o JSON é exatamente isso daqui, é uma mensagem JSON que foi respondida para mim, que corresponde a uma categoria. Aqui eu vou enviar também uma mensagem JSON. Eu estou enviando aqui um ID com valor nulo, o nome da minha categoria, que seria categoria, o nome da minha descrição, que seria a minha descrição, e uma imagem que também é nula, ou seja, eu não estou enviando. Quando o valor for uma string, eu tenho que colocar isso entre aspas duplas. Quando for nulo, eu não coloco aspas duplas, ou seja, quando eu não estiver enviando nada para um campo, coloco nulo. E quando for um número, eu tenho que colocar o número por extenso, ok? Então, vou mostrar para vocês isso daí, indo para o banco. Se a gente for observar aqui na nossa ferramenta no Feeder, que eu tinha falado para vocês, ó, essa ferramenta, toda requisição que passar ali pelo browser, ela vai capturar. Então, aqui está mostrando o host, que seria o nome, onde está a minha aplicação, localhost 2.8080, e o nome do meu serviço, a URL, que seria service category. Aqui, eu estou mostrando para vocês qual que foi a requisição. Aqui eu tenho vários formatos que eu posso ver como que foi a minha requisição. Eu coloco esse raw aqui, que é simplesmente texto. Então aqui, ó, aqui pessoal, está mostrando o tipo da minha requisição, correto? Então aqui eu coloco o tipo da minha requisição e endereço. Além disso, eu coloco outras informações aqui. Eu nem vou entrar em detalhes. Aqui vem a nossa requisição, que no caso foi requisição do tipo GET, e a outra aqui embaixo é a nossa resposta. A gente observar aqui, ó, foi exatamente as informações retornadas pelo servidor. Dentro aqui, ó, nessa opção JSON, eu consigo ver isso formatado. Então, ó, os registros, beleza? Então, são exatamente aqueles registros que estão no banco de dados. Ó, tenho essas categorias aqui, beleza? Se a gente for ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As nossas 9 categorias, com as informações respectivas, beleza? Então, o que foi retornado foi exatamente essas informações em o formato JSON. Então, até aí, beleza, pessoal. Vamos agora fazer a requisição para inserir uma informação no banco. Então aqui, ó, quando eu fizer a chamada para esse endereço usando um post, eu vou ir falando o tipo do conteúdo, que no caso seria JSON, e passando o dado,
ele vai inserir essa informação no banco. Por que isso vai inserir a informação no banco? Porque aqui, ó, quando eu chamar o meu serviço de categoria, fazendo a requisição de post, eu vou inserir. Então, a implementação está exatamente aqui no nosso abstract. Então, fiz a requisição post, passando os dados, ele pega aquela mensagem, transforma em um objeto do tipo da nossa entidade, ele faz um mapeamento e pede para salvar no banco. Então, vamos ver agora se ele vai realmente salvar no banco. Fiz a requisição, então aqui ó, não retornou nada. Se vocês observarem, pessoal, cada resposta em envio existe um status. Então, nesse caso aqui é um status que não tem informação, que foi com sucesso. Então, aqui inseriu a nossa informação. Vamos ver agora realmente se chegou a inserir. Então, tá aqui, ó, pessoal, a informação inserida no nosso banco. Beleza? Então, com isso aqui nós estamos testando os nossos serviços. Vou só fazer aqui mais um exemplo do delete. Então, para chamar o delete, precisa ser uma requisição do tipo delete. Observando, pessoal, aqui no Fiddler, mais uma vez, ele mostrou aquela requisição que foi realizada. Então, tá aqui, ó. Observem que nada mais, nada menos que a requisição de um tipo diferente é simplesmente passando ali na chamada o tipo da requisição, que no caso seria o quê? Seria post. E no corpo da mensagem, o conteúdo. No cabeçalho, o tipo do conteúdo. Então vamos aqui fazer uma requisição, delete. Vem dizendo, só fazer um upput primeiro, que seria de atualizar a informação. A única diferença ali, pessoal, do put é que no put eu vou simplesmente passar o ID da categoria que eu quero atualizar, ok? Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, o ID 36. Então, eu vou alterar esse registro. Ele deu um erro, deixa eu ver o que é. Sim. Um nome muito longo pro category name. Deixa eu colocar simplesmente alterada. Enviei. Foi com sucesso. Vamos ver lá no banco. Então tá aqui a minha categoria, o meu registro alterado. Correto? Então é basicamente isso que nós temos, pessoal, para vocês fazerem essas requisições. Então, pessoal, é basicamente isso, para a gente fazer a alteração de informação. Então, nem vou chegar a mostrar aqui o delete, porque o nosso próximo passo que eu vou mostrar aí para vocês, já vai mostrar isso funcionando com a aplicação cliente chamando já o nosso serviço de deletar. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. No meu próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o desenvolvimento de um cliente chamando esses serviços hash, beleza? Lembrando, existe essa outra ferramenta aqui, ó, hash console, que pode também ser usada. Se vocês quiserem fazer simplesmente requisições GET só pelo browser mesmo, vocês já conseguem realizar. E usando o Fiddler, vocês também conseguem aí fazer as chamadas de vocês. Aqui eu fiz a chamada do serviço de ordem. Então aqui os meus dados, o valor, a chave valor, e assim por diante, para os meus registros. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo e um abraço.